Senhor, igreja. Feche os seus olhos agora, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por estarmos na Tua casa, meu Pai, pela vida que tem nos dado, Senhor, por estares conosco, por estar nos protegendo, Senhor, pela Tua presença em nossos corações, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que venha essa noite, meu Pai, tocar em nossas vidas, venha nos abraçar, Senhor, pois precisamos de Ti, ó Pai. Ó Senhor Deus, abençoa, meu Pai, este culto. Abençoa, Senhor, a palavra a ser ministrada, Senhor. Que venha, meu Senhor, edificar as nossas vidas, ó Pai, te pedimos. Ó Senhor, é uma noite muito especial, meu Pai, é uma noite de ceia, de comunhão, meu Pai, contigo. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que tem feito por nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela nossa família. Ó meu Pai, peço ao Senhor que venha alcançar a cada um, meu Pai, em nossa casa. Que o Senhor, meu Pai, venha renovar as nossas forças, meu Pai. Que a nossa igreja venha ser uma igreja viva e poderosa, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Ó meu Pai, que a Tua presença, meu Senhor, esteja neste lugar, pois acreditamos em Ti, meu Pai, e a Ti entregamos nossa vida, Senhor. No nome vivo e poderoso do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Amém.
Amém. Glória a Deus. Quem está feliz por estar na presença do Senhor, diga amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para quem está do teu lado e diga: você está no melhor lugar do mundo. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos para a palavra de Deus que está em João, evangelista João, quarto evangelista, aí no capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do 60. João capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso de número 60. Vamos aguardar todos acharem, para que a gente possa ler a palavra, a igreja poder acompanhar. Graças a Deus. João capítulo 6 e o verso de número 60. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Amém? Quem crê que o Senhor fala, diga amém. Amém. E quem crê que Deus vai falar com você nessa noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu creio, irmãos, que o nosso Deus, ele continua falando, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso, não é verdade? E não há nada que possa impedir o nosso Deus, não há nada. Não tem homem, não tem mulher, não tem potestade, não tem poderes, nem neste mundo, nem no mundo espiritual, nada, absolutamente nada pode impedir o agir de Deus na vida de uma pessoa, o agir de Deus no mundo em que Ele criou. Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele age como Ele acha que deve agir. A Bíblia diz: Ele prospera quem Ele quer prosperar, não é verdade? Mas é um detalhe muito interessante, é que Deus, às vezes, Ele se cala, às vezes Ele silencia. E por que isso? É porque Ele está limitado? É porque Ele não tem poder? Não. É muitas vezes, e sempre é assim, quando então a pessoa, ela despreza aquilo que Deus tem tentado falar com ela, Ela não dá o devido valor para a palavra de Deus. Então você vai perceber que Deus, Ele falava constantemente com o homem, falava constantemente com a nação de Israel. Mas você vai perceber em algum momento da história que Deus, Ele
silenciou, ele não falou, passou um grande período sem falar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que causa separação entre nós e Deus, o que é que causa separação senão os nossos pecados, não é verdade? O que é que causa o silêncio de Deus, senão quando a pessoa ela desagrada a Deus, não um momento, não uma circunstância, mas algo constante durante muito tempo, né? Então isso desagrada a Deus. Você vai perceber no Éden que Deus falava com Adão todos os dias, na viração do dia, a Bíblia diz, mas quando Adão então ele pecou, a Bíblia diz que imediatamente aquela comunhão ela foi quebrada, ela foi interrompida. Por quê? Porque o pecado já estava entre o homem e Deus, né? Então a questão da comunhão com Deus, a questão da nossa, quando a gente está interagindo com Deus, então é muito importante que a gente mantenha isso, é muito importante que a gente não quebre isso, não é verdade? Porque pode acontecer sim, pode acontecer de uma pessoa ela não ouvir mais a voz de Deus, pode acontecer de uma pessoa ela perder a sensibilidade da fala do Espírito Santo na vida dela. E quando é que isso acontece? Quando a pessoa ela se afasta de Deus, quando ela desagrada a Deus, quando ela tem atitudes constantes que tornam a manifestação de Deus algo que não é mais rotineiro como é o desejo de Deus. Então você percebe que na palavra, Deus ele sempre procura o homem para falar, ele sempre procura o homem para abençoar, ele sempre procura o homem para salvar, mas tem um limite, não é verdade? Tem um limite. Você percebe que Deus ele tinha essa comunhão com o homem lá no Éden, mas o gênero humano, a Bíblia diz que foi se corrompendo de tal modo que Deus então, a Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem, e ele quis então executar juízo, e ele então mandou o dilúvio, mas antes de mandar o dilúvio, ele deu muitas oportunidades para o homem, não é verdade? Ele deu quase 1000 anos para que o homem pudesse se arrepender. Veja bem, construir um barco gigantesco como Noé construiu, sem ferramentas, né, modernas, você veja que era um trabalho, a gente olha assim, um trabalho praticamente impossível, não é verdade? Praticamente impossível, mas Deus abençoou e a Noé ele construiu, né, aquele barco, mas demorou, e todo esse período Deus estava dando oportunidades, Deus estava dando oportunidades, Deus estava dando oportunidades, mas e o homem? E o povo da época estava desprezando, estava fazendo pouco caso, estava zombando da oportunidade de Deus. E o que aconteceu? Veio o juízo de Deus, veio o dilúvio. E a Bíblia diz que apenas Noé e a sua família, um total de 8 pessoas, que se salvaram, porque Deus viu em Noé um homem íntegro, reto e temente a Deus, não é verdade? Então você veja o grande amor de Deus quando Ele quer abençoar, quando Ele quer salvar, Ele dá todas as oportunidades, né? Você estuda a Bíblia, você lê a palavra, você vai ver que ao decorrer do Antigo Testamento, Deus levanta profetas, Deus levanta homens, Deus levanta mulheres para falar com o povo, né? Para mostrar o caminho certo, para trazer uma palavra de Deus para o povo, mas o povo chega ali em Malaquias, no finalzinho do Antigo Testamento, e você vai ver que o povo estava longe de Deus, o povo estava distante de Deus, não é verdade? Estava vivendo uma vida completamente fora daquilo que Deus tinha estabelecido. E Deus foi levantando profetas, Deus foi levantando pessoas para falar, olha, vocês precisam corrigir o caminho de vocês, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus. Mas o povo não dava nem ouvidos, estavam todos
andando como achavam que deviam andar. Então a Bíblia diz que Deus, ele silenciou. Por mais de 400 anos, Deus não falou mais com o povo. Quando é que Deus volta a falar com o povo? Quando o pai de João Batista, que era sacerdote, estava no seu turno de trabalho. Então, ali no Santo dos Santos, ele estava ali, ministrando ali o seu sacerdócio. Então, a Bíblia diz que um anjo se colocou naquele lugar. E era tanto tempo sem Deus se manifestar, que até o sacerdote duvidou, não é verdade? Até o sacerdote duvidou. E o anjo achou absurda essa dúvida dele. Você está duvidando de mim, que sou? Eu assisto diante de Deus, não é verdade? Você está duvidando da minha palavra? Então, Zacarias ficou mudo até que o menino João Batista pudesse nascer, então, não é verdade? Ele saiu daquele lugar se comunicando por acenos, porque ele não conseguia falar, né? Então o anjo disse: olha, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. Então você veja que a Bíblia está mostrando de muitas maneiras, com muitos exemplos, que Deus, ele é o Deus que alcança o pecador. Deus é o Deus que ama o pecador, abomina o pecado, não aceita o pecado, mas aceita o pecador, porque Deus, ele é como um pai amoroso, que ama o seu filho, que ama aquele que está com o desejo de viver na presença dele, mas ele abomina o pecado, ele não aceita, ele não tolera o pecado, ele não faz vista grossa para o pecado, mas ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. Amém? Quem crê nisso pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus! Então Deus, ele ama tanto que ele enviou Jesus. Mas 400 anos sem nem falar com o povo. E agora ele envia Jesus. A Bíblia diz na plenitude dos tempos. Ele envia o Salvador, nascido de mulher, nascido de uma virgem. O anjo anuncia: eis que na cidade de Davi nasceu o Salvador. E o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus, ele não ficou ausente por todo o tempo. Ele se manifestou para ser o Deus conosco, o Deus que está na nossa caminhada, o Deus que entende as nossas mazelas, o Deus que entende as nossas fraquezas, não é verdade? O Deus que está do nosso lado. Por isso que você vai ver o ministério de Jesus, um ministério maravilhoso, ativo, dinâmico, de muitas realizações, a ponto da Bíblia dizer o seguinte: olha, se fosse escrever todos os livros, não ia caber no mundo, mas o que foi escrito é o suficiente para que todo aquele que quiser, desejar, tem tudo o que precisa para ser salvo, não é verdade? Para alcançar a vida eterna. Ninguém está com falta de informação na palavra, ninguém está com uma Bíblia que está reduzida a uma insignificância. Não, a Bíblia, ela é mais do que suficiente. Jesus, ele veio para realizar uma obra salvífica, uma obra redentora, para tirar o homem do lamaçal do pecado e colocá-lo numa rocha firme, não é verdade? E para isso ele pagou um preço. Mas não pagou o preço contando as moedinhas. Sabe quando a pessoa vai pagar uma conta, ela está contando as moedinhas? Ela rapa o fundo do cofre para poder pagar aquela conta, não é verdade? Não, o Senhor, ele pagou essa conta com sobra, não é verdade? Ele pagou todos os nossos pecados, apagou todas as nossas transgressões com sobra de poder, não é verdade? O que ele operou lá na cruz do Calvário foi algo gigantesco, foi algo glorioso, vai além das nossas, do nosso entendimento, vai além daquilo que a gente pode imaginar, porque o que ele operou lá
foi uma obra tão grandiosa, mas tão grandiosa, que o inferno estremeceu, o inferno ficou sem ação. Os anjos de Deus glorificaram na presença do Senhor, até a natureza se manifestou, não é verdade? Houve densas trevas, houve terremoto, e a Bíblia diz: o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. E você às vezes pensa: o véu ele é fininho, né? É aquele véu que a gente às vezes, quando fala em véu, vem na nossa mente aquele véu. Não, o véu do santuário, ele era extremamente pesado. Não se carregava, um homem não carregava o véu, de tão pesado que era. Precisava junta de bois, né? E vários homens para carregar o véu do santuário. Era várias camadas de tecido, né? Era muito lindo. Se você pegar na palavra, você vai ver que está tudo em detalhes, mostrando como que era o véu do santuário. E a Bíblia diz que quando Jesus rendeu o seu espírito, o véu rasgou de cima a baixo. O que significa isso? Que antes o sacerdote precisava entrar lá, o sumo sacerdote, porque o véu separava o santo lugar do santíssimo lugar. Naquele santíssimo lugar, Santo dos Santos, entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para interceder por ele mesmo e pelo povo. E ele entrava preocupado, ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura, porque se ele entrasse em pecado, ele morria lá. E quem entrasse morria também. Então precisava puxar ele por uma corda, não é verdade? Se caso ele não saísse de lá. Porque a presença de Deus ali era muito forte, a presença de Deus ali era gloriosa. Então o sumo sacerdote, ele entrava ali para interceder por ele e pelo povo, uma vez por ano, não é verdade? Mas a Bíblia diz que quando Jesus entregou a sua vida, ele é o sumo sacerdote. Ele entrou na presença de Deus de uma vez por todas e fez o sacrifício de uma vez por todas, de forma que não é necessário mais um sacerdote entrar no Santíssimo Lugar e interceder pelo povo. O próprio Jesus é aquele que intercede por nós, é aquele que pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença de Deus, para que quando você ora, a tua oração não fique aqui apenas debaixo do teto, mas a tua oração adentra o Santo dos Santos, o trono de Deus, e o Senhor envia resposta, o Senhor envia bênção, o Senhor envia libertação, cura, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então Jesus, ele veio com esse ministério forte, com esse ministério poderoso, não apenas de palavra, mas de obras também. Ele não veio para mimimi, não, ele veio para resolver a situação, não é verdade? Ele veio para confrontar os demônios, para não ter demônio nenhum, nem pequeno nem grande, nem poucos nem muitos, que pudessem afrontar aquele que é de Deus. Jesus veio com poder e autoridade, não apenas poder e autoridade, mas todo o poder e toda a autoridade. Ele veio para vencer os inimigos, não é verdade? E a palavra dele era uma palavra de amor, era uma palavra de bênção, mas às vezes ele dava uma palavra dura também, sabia disso? Às vezes ele dava uma palavra que as pessoas não conseguiam ouvir. E nesse momento que nós lemos aqui no texto, nós vemos que ele fez um duro discurso. Por que ele fez um duro discurso? Porque ele não chegou maltratando as pessoas, ele não chegou praguejando as pessoas, não. Ele trouxe uma palavra que as pessoas que estavam ouvindo acharam ofensivas. Por quê? Porque ele falou exatamente da Santa Ceia. Ele falou exatamente do corpo e do cálice,
né, do pão e do cálice. E ele disse o seguinte: olha, isso que vocês estão comendo é o meu corpo, é a minha carne. E os discípulos ficaram assim, apavorados. Como assim? Eu dou a minha carne para vocês comerem, eu dou o meu sangue para vocês beberem. Que é isso? É canibalismo agora? Né? Nós vamos praticar canibalismo? Não, Jesus deu uma palavra assim, olha, muito impactante, uma palavra poderosa. Não era para causar escândalo, era uma palavra espiritual. Jesus não estava dando o seu corpo, literalmente dizendo, dando a sua carne para eles comerem literalmente, mas eles não conseguiram compreender isso a princípio, não é verdade? E a Bíblia diz que muitos abandonaram, muitos pensaram: Jesus não está falando coisa com coisa, né? Olha, essas palavras aí não é de quem está equilibrado, não. Mas Jesus, ele disse: olha, as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. A carne para nada aproveita, mas as palavras que eu estou dizendo são espírito e vida. Então, a palavra de Jesus, ela é espiritual. Ela atende à nossa necessidade espiritual. Ela nos alimenta espiritualmente. Por isso que quando nós participamos da mesa do Senhor, o nosso alimento não é o pedacinho de pão, não é o cálice. Porque se fosse assim, a gente estava muito pobre, não é verdade? Se fosse assim, a gente ia servir uma mesa aqui, ó, abarrotada de alimento, mas não é esse o propósito. O propósito é ser alimentado espiritualmente, não é verdade? Porque é disso que nós precisamos. Materialmente, todo mundo sabe como fazer, né? Materialmente não precisa ensinar ninguém. O bebê já nasce com fome, não é verdade? Ele já sabe mamar já quando nasce. Mas espiritualmente, a gente precisa aprender, não é verdade? A gente precisa buscar o alimento que vem do alto. Por isso que Jesus disse assim: olha, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que de mim se alimenta jamais terá fome. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a sua igreja. Quando você se alimenta de Jesus, você está sendo fortalecido espiritualmente. Quando você se alimenta desse pão vivo que desce do céu, você já não morre mais. Você passa da morte para a vida. Você já não termina a sua jornada aqui nessa terra e vai adentrar os portais da eternidade no inferno. Não, você vai adentrar os portais eternos da glória de Deus. Não porque você é melhor, não porque você é perfeito, não porque você é bonzinho, mas porque você tem a presença do Deus vivo na tua vida. Você tem a presença de Jesus no teu coração, por isso você está salvo e abençoado. Amém? Quem entendeu pode aplaudir e glorificar. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, Jesus reforça no versículo 63, aqui, ó, no 63, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós não creem, E o verso 65 diz: prosseguiu, e é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E o verso de número 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro respondeu assim porque Jesus falou assim: vocês também querem
se retirar? Vocês também querem ir embora? E Pedro então respondeu: olha, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem a humanidade vai recorrer? Não tem para quem recorrer. A humanidade vai recorrer para Maomé? Não tem. Maomé não abriu o caminho do céu, não é verdade? A humanidade vai recorrer a quem? Aos deuses deste mundo? Todos estão fadados ao fracasso, não é verdade? A humanidade vai recorrer a quem? A religiosidade? A religiosidade não salva ninguém. Pode ser a maior igreja do mundo, pode ser a menor igreja do mundo, pode ser a igreja mais rica, mais pobre. A igreja em si não resolve o problema espiritual de ninguém. A filosofia não resolve. A bondade do homem, por mais que ele se esforce, não resolve. Jesus disse assim: olha, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. A palavra de Jesus, ela é vida, ela é salvação. Então Pedro respondeu aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e ele disse: olha, só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Para onde que a humanidade vai recorrer? Não tem outro caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra maneira. Eu quero ser salvo, quero ir para o céu, mas eu quero ir por esforço próprio. Engana-se quem pensa assim, não é verdade? Está redondamente enganado. Porque não tem como uma pessoa alcançar a salvação, a não ser através do nome de Jesus Cristo, não é verdade? Por que por outro nome não pode? Porque todos, sem exceção, estão contaminados pelo pecado. Todos. Mas Abraão, um grande homem, não é verdade? O pai da fé, estava contaminado pelo pecado? Estava. A Bíblia diz que ele não foi salvo pela lei, ele foi salvo pela fé. Então você veja, Abraão, hein? Mas tem os grandes profetas, todos contaminados pelo pecado. Tem o profeta Elias, ele orou, caiu fogo do céu, não é verdade? Mas a Bíblia diz que ele era homem sujeito como nós. Ele era homem, ele era um ser humano como eu e você, sujeito às mesmas limitações, não é verdade? Tanto é que ele orou, desceu fogo do céu, e em seguida ele ficou depressivo, com medo, fugiu, com medo de morrer, não é verdade? Mas um homem tão poderoso estava com medo de morrer, como eu e você, entendeu? Então, a Bíblia diz, olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não existe José, não existe Maria, não existe Pedro, não existe João, não existe Abraão, não existe ninguém que possa salvar a humanidade. Para salvar a humanidade, só tem um, que não conheceu o pecado, que nasceu de mulher sim, mas perfeito, do começo ao fim, sem mancha, sem pecado, o único que pode salvar a mim e a você, o único que pode salvar toda a humanidade, e o nome dele é Jesus Cristo, amém? Pode aplaudir, glorificar, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Então Pedro respondeu, olha, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A igreja do Deus vivo, ela tem a sua vida entregue nas mãos daquele que é o único que pode nos salvar. O único que tomou aquele cálice naquela quinta-feira à noite e disse, olha, este é o cálice da nova e eterna aliança firmada no meu sangue, né? O sangue de Jesus, ele é o que limpa, ele é o que apaga todas as maldições, ele é aquele que torna a nossa vida
protegida pelo anjo da morte, protegida das pragas, protegida da condenação eterna. Por isso que Êxodo 12, Deus vai ensinar sobre a Páscoa e Ele vai falar: cada família tem que tomar de um cordeiro, imolar, assar esse cordeiro, mas pegar o sangue dele e passar nos umbrais das portas, nos batentes das portas, porque este sangue vai proteger aquela casa, aquela família do anjo destruidor. Hoje não é diferente. Quando você está participando da Santa Ceia, você está reforçando isso. O sangue de Jesus, ele está nos umbrais das portas do meu coração. E por isso, nenhuma praga, nenhuma maldição pode entrar na tua vida, pode entrar na tua casa, porque o sangue de Jesus Cristo protege a tua vida, protege a tua casa de toda maldição, de todo mal, porque Ele é fiel na sua palavra. E Ele disse, Ele ensinou, e isto é verdade. Amém? Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, Jesus ele finaliza aqui o texto dizendo o seguinte: olha, não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. O ser humano tem duas opções para escolher: salvação, perdição, vida com Deus ou vida por si mesmo no mundo. Deus deixa na liberdade. A igreja do Deus vivo, ela escolheu o caminho da salvação, não é verdade? Você está aqui hoje porque um dia você escolheu esse caminho. Um dia você firmou uma aliança com Deus. E a Bíblia diz que essa aliança ela é indestrutível. A 8ª e última aliança não pode ser quebrada. Então, o que é que nós temos que tomar cuidado? Para que a gente não venha a quebrar essa aliança com Deus, não é verdade? Então, é você e sou eu que temos que nos manter aliançados com Deus. Por isso a Santa Ceia ela vem reforçar isso a cada mês. A cada mês nós estamos dizendo: olha, estamos aliançados com Deus, não é verdade? Estamos na comunhão com Deus, estamos firmes na presença do Senhor, aguardando o grande dia, quando o Senhor então vai soar a última trombeta, e a igreja então será arrebatada a encontrar-se com o Senhor nos ares. Que dia maravilhoso, não é verdade? Tudo vai ficar aqui para trás. Nem pranto, nem dor, nem morte, nem dívida, nada a gente vai levar, não é verdade? Nós vamos viver com o Cordeiro para toda a eternidade. Amém? Quem está feliz pode aplaudir, glorificar. Aleluias! Glória a Deus! Oh, aleluias! Maravilhoso Deus! Vamos nos colocar em pé. Quero estar orando pela tua vida. Você que está nessa caminhada com o Senhor, você que está firmado na presença do Deus vivo, você que não quer viver na ilusão deste mundo, você que não quer viver no engano do pecado, mas você quer trilhar este caminho da igreja do Deus vivo. Aleluias! Maravilhoso Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é tão linda e poderosa, pela Tua palavra que para uns é dura de ouvir, Senhor, para uns é loucura, mas para aqueles que se salvam é o poder de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque esta palavra um dia nos alcançou.
Esta palavra um dia transformou os nossos corações, transformou as nossas vidas, meu Deus. Por isso que a tua igreja está aqui nesta noite. Por isso que a tua igreja está aqui com um cântico de louvor nos seus lábios. Por isso que a tua igreja está agradecida a ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque naquele dia o Senhor fez um discurso que muitos abandonaram. Muitos acharam duro de ouvir aquele discurso. Mas Pedro, ele disse uma palavra dirigida por Deus. Ele disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluias, glória a Deus. A tua igreja está firmada nestas palavras, Senhor. A tua igreja está firmada nesta mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva, que liberta, que cura e que transforma. Muito obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja. Fortalece a vida de cada um, aviva a fé em cada coração, meu Pai. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu agora abençoo a tua igreja. Em teu nome, ó Pai, declaro aqui uma igreja abençoada, próspera, avivada, cheia do teu poder e cheia da tua graça, meu Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. E todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir bem forte, pode glorificar, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fala para quem está do teu lado: meu irmão, permaneça firme nessa aliança. Glória a Deus, graças a Deus. Erga as tuas mãos para o alto e receba a bênção. Poderoso Deus e amado Pai, despede o teu povo em paz para os seus lares, ó Pai, debaixo das tuas potentes mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja sobre toda a tua igreja, e todos aqueles que creem digam comigo amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Oh, glórias! Aleluia! Maravilhoso Deus! Aleluias! Graças a Deus! Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi muito bom adorar a Deus aqui contigo, meu irmão. Vão em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.